Droga. E bom dia. Bom dia. A gente está na véspera de Shavuot. Só 3 minutinhos fazer um checklist de tudo aquilo que a gente tem que se preparar e fazer em Shavuot. Depois a gente vai passar para continuar o que a gente começou ontem, a Guimará e Shabbat, que fala sobre o momento da outorga da Torá. Então hoje a gente se prepara mais ainda que o Shabbat. Quando chega a véspera de Yom Tov, a gente deve cortar cabelo, cortar as unhas, está bonito, roupas bonitas, roupas passadas, roupa social, obviamente, para o Yom Tov. Quem puder ir a mikve, melhor ainda. E a festa de Shavuot não tem uma mitzvah específica, assim como o shofar em Rosh Hashanah, o jejum de Yom Kippur. É simplesmente a Torá fala, descanse nesse dia. E coincide com o dia que a gente recebe a Torá. Então, quais são as obrigações? A gente tem que descansar nesse dia, respeitar as leis do Yom Tov. As leis do Yom Tov, de maneira muito genérica, significa igual o Shabat, porém você pode deixar uma vela acesa, uma chama acesa, e com ela você pode cozinhar. Outra diferença é que você pode carregar na rua, mesmo lugar onde não tem Eruv, no Yom Tov você pode carregar. Essas são as diferenças principais. Tem mais detalhes, muito mais detalhes, mas isso é o geral. Hoje à noite a gente faz o Arvit, quando estiver completamente escuro, já tiver saído as estrelas. O Arvit é como se fosse o Arvit do dia a dia. Chega na Amidah, a gente faz na Amidah de Yom Tov, termina, Hadish, Aleino, vai para casa, faz o Kiddush, a Motzi, faz uma refeição de Yom Tov, aonde a gente deve comer carne, tomar vinho, vinho além do Kiddush, tomar vinho para se alegrar, e à noite a gente passa, o costume é passar a noite inteira acordada. O horário que você pode dormir é 4h46, se não me engano, 4h40, por aí. Tem à noite. Kiddush de leite a gente faz amanhã depois da tefilá. Só amanhã. Sim. Alguém me perguntou quais são os horários das refeições. Não perguntou a hora da reza. Qual é o horário tá bom. É amanhã então. E a gente passa então a noite acordado. Tem alguns que costumam no final da noite mergulhar 4 vezes no mikve. E aí a gente aqui descansa um pouco. E 9h30 a gente está aqui de volta. Lembrar de fazer o Shema Israel completo antes do horário. E a gente faz a reza de Yom Tov. A reza de Yom Tov é parecida com a de Shabbat. A gente tem um acréscimo de Hashem, Hashem, Kel Rafum, aquele trecho que a gente faz quando abre a Hora na Kodesh, igual do Yom Kippur, os 3 atributos de misericórdia. E lá tem uma reza especial que a gente faz pelos familiares. A gente menciona eles nominalmente, cada um de nossos familiares. Então, uma reza especial que a gente só faz em Yom Tov. E aí temos a leitura dos 10 mandamentos. É muito importante todo mundo escutar. Nesse momento, realmente, se colocar, se posicionar como no momento que a gente está no Sinai, recebendo a Torá novamente, e assim como no Sinai as crianças foram a garantia de Deus, então garantir que realmente todas as crianças, recém-nascidos, venham escutar os 10 mandamentos. Depois da Tfilá, durante a Tfilá ainda a gente tem o Birkat Kohanim, que é, fora de Israel a gente só faz nas festividades, nas bênçãos dos Kohanim, que é um momento também muito importante, propício para receber brachot. Depois a gente costuma fazer o Kiddush com laticínios. Esse Kiddush não isenta você da mitzvah, da obrigação de comer uma refeição, com carne, etc. Então, o que você faz? Faz um Kiddush, tem que comer algum mezonot, alguma bolo, bolacha, etc., e comer alguma coisa de leite. Aqui teremos Bezrat Hashem, um Kiddush caprichado, e aí depois tem alguns costumes diferentes, como passar para poder comer a carne, minimamente lavar a boca, ou esperar meia hora, ou esperar 1 hora, e aí você vai lá e pode comer a carne. Na verdade, você pode começar a refeição antes, pode chegar em casa, comer a halá, comer a salada, até chegar na carne, já deu o tempo, também já funciona desse jeito também. Meia hora. Então, pode lavar a boca, tem aqueles que esperam meia hora, tem aqueles que esperam 1 hora. Lembrando que para aqueles queijos, que normalmente não é o caso daqui, da maioria dos queijos, aqueles queijos envelhecidos por vários meses, então às vezes depois de comer ele, você tem que esperar 6 horas para poder comer a carne. Então não é a orientação da gente comer esse tipo de queijo. Depois a gente continua com o Yom Tov, na segunda noite a gente repete, Arvit, com a amidade especial de Shavuot. Assim a gente conclui o Yom Tov na quinta-feira, se Deus quiser. E lembrar que a gente não coloca tefilim agora esses 2 dias, quarta e quinta, e Bezrat Hashem, que a gente possa receber a Torá com alegria e interiorizar todos os seus ensinamentos. O segundo dia é isso. Segundo dia tem o Iskor durante a tefilá, bem lembrado, e também se fala Shechianu no Kiddush ou nas velas, também
no segundo dia. Ok. Amar Rabi Elazar, diz aqui a Gemara. Beshah sheikdimu Israel nasel nishma, yatzta bat kol ve'amra lahen, migila livnei ras ze, shemalchi asharet mishtamshim bo, יכתיב ברכו השם הלכה וגיבורי כוח עושה דברו, לשמוע בכל דברו ברישא, עושה והדר לשמוע. Berish, você vai dar lishmoa. Então, a gente estava falando ontem que o povo de Israel declarou aquela frase, Naaseh venishma, faremos e ouviremos. E essa é a frase máxima do nosso povo, e ontem a gente explicou a importância disso. Diz aqui a Gemara, essa frase, Naaseh venishma, os anjos, na verdade, eles usam essa frase. É uma frase que pertence aos anjos. E Deus declarou, falou, quem contou para o meu povo essa frase? Como eles sabem esse segredo? E aqui ele traz um versículo que os anjos, quando eles louvam a Deus, está escrito primeiro a palavra fazer, depois ouvir. O que é o anjo? O anjo é aquele que não tem livre escolha. O anjo é um robozinho de Deus. Ele vai lá e faz as missões que Deus manda. Ele primeiro faz e depois, se precisar, ele vai escutar o porquê, mas ele não precisa saber o porquê. Ele vai lá e está pronto para fazer. Essa declaração foi a declaração máxima que o nosso povo falou antes de receber a Torá. E Hashem declarou, na verdade, como uma pergunta, mas na verdade uma pergunta retórica, uma pergunta que ele queria louvar o povo de Israel, dizendo, olha, vocês são como os anjos, vocês declaram de fazer a missão de Hashem, fazer aquilo que Hashem quer de vocês, sem ainda saber qual será a missão. Mas no mundo espiritual não tem livre-arbítrio. Não tem livre-arbítrio. Os anjos não têm livre-arbítrio. Não tem livre-arbítrio. Então, para um ser humano que tem livre-arbítrio, que quer entender para fazer as coisas, fazer uma declaração igual dos anjos, ele é até superior aos anjos. Mas quando a gente sai desse mundo, continua com o livre-arbítrio. Não. Depois que a pessoa falece, não tem mais escolha. Tem escolha. Não tem mais escolha. Haut Doki. Na época do Beit HaMikdash, você tinha uma turma de Tzdokim, Baitusim, são nomes diferentes para os vários ismos que tinham na época, que eram pessoas que originalmente eram, pelo menos a origem desses movimentos, eram pessoas que estudaram a Torá, conhecedores da tradição, etc. Em um belo momento eles se afastaram da tradição oral dos sábios e eles diziam que aceitavam unicamente a Torá escrita. E essas pessoas trouxeram muito sofrimento e opressão para o nosso povo, porque eles tinham uma divisão e uma perseguição muito forte. Esses eram os Tzedokim. Tzedokim vieram do Tzadok e Baitos, que eram dois alunos, etc., que eles acabaram se afastando do caminho, e aí eles criaram esse movimento de, teoricamente, eu digo teoricamente porque é impossível você seguir só a Torá, o que está escrito, não tem como extrair nada de lá. Mas assim que eles encararam. Ha'ut Tzdoki, então tinha aquele Tzdoki de Hazel Rav, ele viu o sábio, o famoso sábio chamado Rava, ele viu ele, de Kame'ain Beshmata, que ele estava se aprofundando, ele estava completamente concentrado no seu estudo. Veiat ve'etzba'ata didei tutikera ve'kamaitzbehu. Ele estava com seus dedos da mão embaixo dos seus pés. Essa era a posição que ele estava, e o peso do corpo dele estava esmagando os dedos da mão dele. Eu acredito que era um método de poder se manter acordado. Quem precisava estudar, quer passar a noite acordado para a prova de vestibular, coloca o pé no gelo, pimenta no olho, eu não sei como, para o Hashem, eu não sei fazer isso, mas então ele estava concentrado dessa forma, e os dedos da mão dele estavam embaixo do pé dele, e o peso do corpo esmagando as mãos dele. E a ponto que os dedos estavam sangrando. Mas o Rava estava tão concentrado que ele não percebeu o que estava acontecendo. Ele estava completamente imerso no estudo e não percebeu a dor que ele estava passando. Amarlei, ama precisa. Ele vira e fala, vocês são um povo apressado. Ele fala de uma maneira pejorativa. Decadmito pumaihu leodnaihu. Porque vocês anteciparam a boca de vocês para o ouvido de vocês.
Akad beparzutaichu kamaitu bereisha. Bereisha e baile beparzaitu kamaitu. Ainda vocês estão nessa maneira de se comportar. Bereisha e baile chulemishma. Primeiro vocês deveriam escutar, ouvir a proposta. E matsitu kablito, vilo lo kablito. Se você gostou, se você acha que você consegue encarar, você aceita. Como que vocês anteciparam a boca antes de ouvir? Vocês foram apressados, você colocou a carroça na frente dos bois. E vocês ainda estão fazendo isso. Olha o teu nível de dedicação. Você está abdicando do teu corpo, está abdicando da tua saúde para poder estudar a Torá. Não é assim que a gente tem que fazer. Primeiro você tem que parar, tem que escutar, e aí você faz. Justo? Tem sentido o que ele está falando? A Marley, ele dá uma resposta. E é curioso que essa resposta não é uma resposta que ele vai dizer, não, olha, eu fiz isso porque A, B, C e D. Eu, na verdade, estava com dor nos dedos e aí eu precisava massagear. Ele não vai dar esse tipo de resposta. Ah, não, está escrito lá na Torá que eu precisava fazer isso. Ele vai dar uma resposta que é essa resposta adequada e a judaica. Então, o que ele fala? A gente, a gente segue a Deus betum lev. Betum lev significa um coração ingênuo, com ingenuidade, com fé completa, com uma fé simples, sem questionar. Então ele traz o versículo que diz que tumat yesharim, a ingenuidade das pessoas corretas, tanchem, vai guiar eles. Ou seja, ele está aqui trazendo uma qualidade do povo de Israel. Ele está dizendo, a nossa maneira de seguir a Deus é de uma maneira sem questionar. A gente se torna, perante Deus, a gente é ignorante. Perante Deus, nós somos ingênuos. Mas a ingenuidade da pessoa correta, ela que vai guiar ele. Já a perspicácia, a inteligência, a esperteza do malvado, isso vai acabar destruindo eles mesmos. Então, o que ganha não é a esperteza, a inteligência, o que ganha a gente está seguindo o caminho, você está com um bom piloto, você não precisa fazer perguntas. Se você vai se achar mais esperto, você vai acabar com problemas. Então, como a gente já falou várias vezes, quando histórias assim da Gemara, não necessariamente elas são literais, parece que sim, parece que ele estava realmente nesse nível de estudo, não é uma receita para você fazer em casa, de colocar o teu corpo em cima dos teus dedos da mão. Tem aqui várias explicações, comentaristas dizendo qual que é o significado dos dedos, o que significa os dedos, está ligado com a Torá, etc. Mas a ideia é de que um Yehudi, ele realmente segue a Deus cegamente. A gente não tem medo, a gente não tem questionamento, a gente segue Hashem. E essa, na verdade, é a ideia principal do Shavuot. Está escrito que as pessoas devem pronunciar em Shavuot, Ribono Shel Olam, mestre do universo, Hareini Mekabel Alai, ou Torá. Eu recebo sobre mim o jugo da Torá. Jugo é aquilo que se colocava nos bois, em cima do pescoço, da nuca deles, para que eles seguissem o caminho correto. Eu recebo sobre mim o jugo da Torá. Significa, eu estou pronto para fazer sem questionar. Depois, eu tenho que questionar, mas uma vez que eu já tenho esse pilar de fazer aquilo que Hashem quer sem questionar. Essa é a ideia de receber a Torá. A Torá veio de Hashem e a gente ter essa prontidão, essa submissão e fazer tudo aquilo que Hashem pediu da gente. Uma dúvida. Tem problema a gente tentar entender o porquê que a gente... Muito boa pergunta, muito boa pergunta. Na verdade, o Maimônides, ele traz que é a nossa função tentar entender todas as mitzvot. Ao mesmo tempo que ele mesmo traz, fala, você nunca vai entender as mitzvot. Então, a base é a vontade de Deus. Não tem como você entender. Mas o mesmo Deus, ele pediu para você tentar explorar o máximo possível que você consiga entender. Eu sempre digo, se tem uma pessoa que ele fala, olha, eu queria muito sair matando todo mundo por aí. Não estou falando do Hamas. Estou falando sair matando todo mundo. Para mim não me importa. Mas, já que Deus não deixa, eu não faço. Essa pessoa não é saudável. Não é isso que a Torá quer da gente. Não, você só não mata porque a Torá não deixa. A Torá não deixa e a Torá espera que você cumpra essa mitzvah a tal ponto que você interiorizou ela e tem sentido de não matar. Por isso que ela se chama mishpatim. Você tem que tentar interiorizar. Então, claro, melhor que você não matou. Seja por aqui ou por ali, melhor que você não matou. Mas tem as mitzvot que são lógicas,
tem que ter sentido para você. E mesmo aquelas que não são lógicas, a gente tem que buscar o sentido, sabendo que a gente nunca vai chegar no final, sabendo que a gente nunca vai entender por completo, mas cabe a nós tentar entender. De certa forma, está estudando todas essas Isso, lições. Benishma, assim Hashem quer, Benishma, vamos tentar. Tanto é que o rei Salomão falou, com exceção da vaca vermelha, eu estudei as mitzvot, eu consegui compreender todas. Quem te pediu, tem mitzvot que são aparentemente acima da lógica. Não, é a mitzvah, tentar explorar o máximo que você consegue. Dúvidas? E se ele era tão inteligente, por que não conseguiu de la vaca vermelha? Porque Hashem não quis que ele entendesse. Ah, Hashem Hashem permitiu Moshe Rabbeinu entender, mas não o rei Salomão. Moshe Rabbeinu entendeu. o único que O único. Até dos ovos do pássaro, Tudo, o tudo. Salomão também entendeu. Sim, sim. Mas dos ovos dos pássaros já dei um shiur a respeito. Tem várias explicações bonitas. Ok. Que a gente já leu. Peraí. Vamos ler mais um trecho. E aí a gente conclui. Amar Rabbi Yochanan, Mai dechtiv, Hashem iten omer amevasrot tzavarav. Kol dibur vedibur sheyatzah mipi agvura, nechlak deshivim leshonot. Então, uma passagem enigmática. Rabbi Yochanan, ele diz que todas as palavras que saíram de Hashem, lá quando ele se comunicou com o povo, falou os 10 mandamentos, etc., cada letra, cada palavra se dividiam em 70 idiomas. Você tinha lá, antigamente se falava tecla SAP, você tinha o Google Translate, você tinha que cada uma das palavras, ela se traduziu em 70 idiomas. Pergunto a vocês, se você quer ouvir a Torá, se você não entendeu, levanta a mão e pergunta. Por que Deus precisa falar em 70 idiomas? Alguém vai dizer, vamos, para ninguém dizer que não entendeu. Eu estou falando chinês, estou falando japonês, você não vai ter desculpa. Mas a ideia é que quando a pessoa estuda a Torá, seja em português, seja em qualquer idioma, ele está estudando a Torá original. Às vezes podem ter erros de tradução, a palavra tradução quer dizer traição, mas quando você estuda a Torá, não importa o idioma, a Torá já foi dada em todos os idiomas. A Torá já foi dada para todos os tipos de nações, todos os tipos de pensamentos, todos os tipos de dialetos, todos os tipos, cada país você tem as suas nuances, você tem uma pessoa que é estrangeira, fala português perfeito. Tem algumas coisas que a pessoa nunca, quem não nasceu lá nunca vai entender. São os detalhezinhos da língua que é a forma de pensar e a cultura de pensar. A Torá, quando ela foi dada, ela já permeou todo o universo, toda a Terra, de todas as línguas, de todas as formas. Ou seja, isso significa que não existe um milímetro do universo que ele está sem a Torá. Não, aqui a Torá fica de fora. Não, aqui a Torá não entra. A Torá, ela permeou tudo. O que cabe a nós é revelar. Começar a estudar a Torá em português, traduzir livros para português, transmitir a Torá para todos aqueles que falam português, assim por diante. Então, Deus já deu a Torá original. A original já está traduzida. Não é a tradução do livro. E sim, a original já foi dada para todos os povos. Todos os povos não, para o povo judeu que estão misturados entre todos os povos. Vamos ver aqui mais uma passagem. Amar Yabeshua ben Levi, Kol dibur vedibur sheatzah mipi HaKadosh Baruch Hu, diz aqui o Talmud, a cada palavra, a cada mandamento que Deus falou, Yatzta nishmatam shel Israel, a alma deles foi embora. Deus falou no Ri Hashem Elokecha, eu sou Hashem teu Deus, o povo inteiro, caput, faleceu. Shenemar nafshi yatzah bidabro, umeachas midibur rishon yatzta nishmata, dibur shani ech kiblu, ori tal sheatid achiyot memetim vechia otam. Então, pera aí, se eles morreram no primeiro, como estamos aqui? Se eles morreram no primeiro, como que eles ouviram o segundo? Então, Deus ele pegou o orvalho, que esse orvalho ele vai usar futuramente para poder ressuscitar os mortos. Com ele, Deus ressuscitou. E aí eles foram para a segunda rodada. Escutaram de novo de Deus. Parece que não aprenderam na primeira. Depois que eles escutaram as primeiras duas de Deus e morreram, aí depois eles viram para Moshe e falam, melhor você falar com a gente, porque não está dando muito certo.
Mas por que depois de uma vez que eles já morreram, ainda pediram de novo? Eles sabiam o que queria acontecer. Ouviram o primeiro mandamento, morreram. Hashem ressuscitou. E aí eles ouviram o segundo mandamento. O que você acha que aconteceu? Morreram. Então, se você morreu na primeira, você não aprendeu a lição? E a resposta é que Deus fez de tal forma que ele queria que os primeiros dois fossem escutados diretamente de Hashem. Porque Anohi Hashem Elokecha, eu sou Hashem teu Deus, ela na verdade representa todas as mitzvot positivas, não tenha outros deuses fora eu, isso representa todas as mitzvot negativas. Então, pelo menos a essência de toda a Torá, eles tinham que escutar diretamente de Hashem. Aí depois disso, todo o resto vem como consequência. Mas a essência da Torá eles tinham que escutar diretamente de Hashem. O Alter Rebbe explica no Tânia por que todas as mitzvot se resumem nessa, mas basicamente é fácil da gente entender, porque qualquer momento que um Yodi fala, eu vou fazer o que eu quero, ele está como se fosse criando um Deus para si mesmo. Então qualquer transgressão da Torá, ou deixar de fazer aquilo que a Torá quer, é uma forma de idolatria. Eu estou idolatrando as minhas necessidades. Então, por isso, essas duas mitzvot que se resumem na idolatria, a proibição da idolatria, ou seja, eu sou o único Deus, não tem outros deuses, isso eles tinham que escutar diretamente. Que a gente possa escutar a voz de Deus novamente, ainda hoje, com a vinda de Mashiach, se Deus quiser. Amém. Amém. Amém.